Boa noite, tudo bem com vocês? Queria dizer que é muito bom estar aqui com vocês. E eu queria dizer também o quanto eu sinto saudade. Vocês fazem muita falta. Eu que não sou aquela pessoa de muitos abraços, eu quero dizer que eu sinto muita falta do abraço de vocês. E eu não vejo a hora da gente estar junto para poder compartilhar pessoalmente, não de uma maneira virtual. Mas é muito bom estar com vocês, ainda que seja online. Bom, eu estou aqui, na nossa sala pastoral, na nossa sala de oração, e está junto comigo aqui o Rodrigo, que a gente também chama de mestre. Dá um oi pro pessoal, Rodrigo. E aí, pessoal? Então, gente, hoje eu tenho um texto da Palavra de Deus para compartilhar com vocês, mas eu queria dar liberdade para vocês, se quiser convidar um amigo para estar assistindo também, para estar ouvindo, compartilhando essa live junto com a gente. Esse é o momento, vamos lá, de repente algum parente seu, que está precisando receber uma oração. A gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Convida todo mundo. E esse é o nosso tempo junto, E agora eu vou dar um tempinho, a gente vai passar um vídeo. Eu sei que vocês estão em casa, provavelmente no seu sofá. Dá tempo de pegar, de repente, a sua água. Dá tempo de pegar o seu cafezinho. E a gente vai estar junto agora, orando e compartilhando a palavra. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias. Bom, agora eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus. Está em Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36, vamos ler? Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, repita aí comigo, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os seus pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta,
saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum deles tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Queridos, que palavra maravilhosa, maravilhosa. Que Deus fale conosco através desta palavra. E quando eu li essa palavra na minha casa, o Senhor falava comigo que é tempo de nós reconstruirmos o altar de adoração dentro da nossa casa. E hoje a frase que a gente tem mais ouvido é: fique em casa, fique em casa. Sabe, queridos, é tempo da gente reconstruir o altar de adoração. E sobre a adoração, olha, a gente precisa muito aprender com Maria, com essa Maria que a gente leu aqui, porque a maioria das vezes que a gente vê relatar algo sobre ela na Bíblia, ela está no melhor posicionamento. Ela está aos pés do Mestre. E é tempo, sabe, queridos, da gente levantar esse altar de adoração dentro da nossa casa. Como? Aos pés do nosso Mestre, colocando tudo aos pés dele. Em dias onde tem sido exaltado a idolatria do ego, onde as pessoas idolatram a si mesmo, né? A gente vem falar sobre adoração a Deus num mundo como esse. Ah, queridos, que seria idolatria? Né? Para quem não sabe, idolatria é cultuar a ídolos. Será que a gente tem feito isso? Excesso de amor, admiração exagerada, tudo aquilo que rouba o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso olhar daquele a quem nós fomos feitos exclusivamente para adorar. Hoje Deus nos chama para reconstruir o altar de adoração a Deus dentro dos nossos lares e destruindo a idolatria do ego, que muitas vezes a gente é levado a alimentar. Que será que a gente tem adorado e tem amado de maneira excessiva e que tem nos roubado a atenção do nosso Senhor? Que nós somos adoradores por essência. Deus nos fez para adorarmos a Ele. E sabe, queridos, todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar de Deus e todas as vezes que nós deixamos de o adorar, nós desenvolvemos objetos de adoração, ou seja, ídolos para adorarmos. Porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para adoração. Desde o momento que a gente nasce, né? Todo bebezinho quando nasce, ele já traz dentro dele, dentro do seu coração, um vazio.
Eu queria te perguntar, você sabe qual é o tamanho desse vazio? Quem pode imaginar o tamanho desse vazio que a gente nasce? Sabe, queridos, eu cheguei à conclusão que o tamanho desse vazio é infinito. É infinito e só pode ser preenchido por Deus. Porque Deus é infinito. E às vezes, sabe, nessa nossa correria, cultivando em nós essa idolatria do ego, essa idolatria do eu, a gente procura preencher o vazio do nosso coração, que é infinito, com comida. A gente não vai conseguir preencher esse vazio com comida. O nosso vazio é infinito, é do tamanho de Deus. A gente não vai conseguir preencher o nosso vazio, que é infinito, com trabalho, com dinheiro. A gente vai perceber que a gente vai trabalhar, conquistar, e o vazio vai permanecer porque ele é infinito. Só Deus pode preencher esse vazio infinito. Drogas ou qualquer outro tipo de vício não pode preencher esse vazio gigantesco que a gente nasce com ele. Eu queria dizer para você que esse vazio gigantesco, ele é do tamanho de Deus. Só ele pode preencher o nosso vazio interior, queridos. E eu queria deixar até uma palavra de cuidado, algo que eu me lembrei hoje lendo as escrituras, que o primeiro adorador, o responsável pela adoração no céu, ele caiu. E eu acredito até que ele foi o primeiro a desenvolver a idolatria do ego, porque ele queria adoração para ele. Ele queria ser adorado. Ele caiu. Ele foi expulso do paraíso. E eu queria deixar para cada um de nós nesta noite uma palavra de advertência, porque todas as vezes que a gente é tentado a adorar a nós mesmos, a adorar o nosso trabalho, a adorar as coisas que nos rodeiam e tiramos de Deus a adoração que é devida e tiramos o foco do nosso olhar de Deus. Sabe, queridos, eu queria dizer para vocês, que nesse momento a gente perde um pouco do paraíso. O inimigo tem tentado fazer com que a gente caia do propósito da adoração, como um dia ele caiu. Sabe, queridos, é tempo de adorarmos somente ao Senhor, em nome de Jesus. E a gente vê uma outra figura que lembra também, algo demoníaco, que é quando a gente vê a história do povo de Israel, e eu vejo ali Faraó, representado por uma figura de Lúcifer, do diabo. E quando Moisés chega para Faraó e diz: deixa o meu povo ir, para que no deserto eles me adorem. Olha, queridos, eles me adorem. Deus queria tirar o povo de Israel da escravidão, do trabalho do Egito, para que eles fossem ao deserto adorá-lo. Mas aí Faraó disse: dobre o trabalho desse povo. Eles têm muito tempo, por isso eles querem adorar a Deus. Sabe, queridos, eu estava analisando. Será que o Covid não é o deserto que nos leva à adoração para nos libertar da escravidão do trabalho? Será, queridos, que esse não seria o nosso deserto, o momento propício para adorarmos a Deus? Porque quantas vezes o nosso trabalho não permitia, as coisas que tínhamos para fazer não permitia, a correria não permitia, mas Deus nos levou para casa, Seria esse o nosso deserto?
o nosso tempo que Deus preparou para levantarmos dentro dos nossos lares um verdadeiro altar de adoração a Ele. E esse texto que Deus ministrou hoje ao meu coração, ele conta a história de Simão. Simão, ele fez um banquete. E nesse banquete, ele convidou a Jesus. Mas a gente sabe que dentro desse banquete, ele não queria honrar a Jesus com esse banquete. A gente sabe que ele procurava uma oportunidade para humilhar Jesus. Ele queria uma oportunidade para apontar um erro de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chegou à casa de Simão. Simão não cumpriu com o protocolo de bom anfitrião. Porque qual era o costume dos judeus? Chegava alguém em casa, eles saudavam com um beijo ainda quando era um mestre da lei que chegava, uma pessoa importante, né? Uma pessoa a quem era oferecido jantar, a quem era oferecido banquete, saudava-se com um beijo, lavava-se os pés, né? E ungiam a cabeça com óleo. E a gente vê aqui no texto que Simão, ele não cumpriu o protocolo de bom anfitrião, porque na verdade ele não estava procurando honrar a Jesus nesse jantar. Ele procurava um motivo para expor Jesus. E dentro desse contexto, dessa história, chega uma mulher. Quem era essa mulher, queridos? Quem era essa mulher? Ela honrou Jesus como seu tudo. Foi Maria, a mulher que a Bíblia diz que era uma pecadora, como a gente leu hoje. Essa mulher pecadora, ela era irmã de Lázaro, porque lá em João 11, versículo 2 diz que Maria, irmã de Lázaro, era a mesma que ungiu os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos. Ela era irmã de Lázaro. Quem seria esta mulher? Né? A gente sabe que ela tinha uma má fama, mas seria ela uma prostituta? Ou não? Ela tinha família, ela tinha casa. Não creio, talvez não seria uma prostituta, mas o que a gente sabe é que ela não tinha uma boa fama diante da sociedade ali onde ela vivia. Supostamente, isso é o que penso, ela não se comportava como as outras mulheres, né, da região. Ela se comportava de maneira diferente, talvez, né, o que poderia ter trazido para ela essa má fama. Ela não gostava de cozinha, possivelmente, né? O que a gente vê sobre ela e o que a gente sabe também é o que a Bíblia relata, onde Jesus chegou à casa de Maria e Marta. Marta servia a mesa, Marta fazia o pão, Marta fazia tudo, mas Maria onde estava? Estava aos pés de Jesus, né? Como sempre, lugar maravilhoso, né? O melhor lugar de se estar é aos pés de Jesus. Mas talvez ela não gostasse de cozinha como as outras mulheres. Será que Maria se perfumava exageradamente? Porque quando a gente lembra de Maria, a gente lembra do perfume, a gente lembra dela aos pés, né? São as coisas que a gente lembra dela. Será que ela se perfumava exageradamente dentro de um contexto onde as mulheres usavam perfume para seduzir os homens? Por isso perfumes como aquele eram guardados para o dia do casamento. Será? O que a gente sabe também é que mulheres sedutoras usavam um pequeno frasco, como um pingente pendurado no pescoço. E ali elas usavam uma pequena porção de perfume para usar quando fosse necessário. Mas sabe, queridos, algo que ficou muito profundo no meu coração.
será que aquele perfume guardado não era utilizado para preencher o profundo vazio da sua alma? Será que quando ela usava aquele perfume, ela se sentia alguém? Ela se sentia vista por alguém? Ela se sentia valorizada? Os homens olhavam para ela e aquele perfume para ela era algo muito importante? Aquele perfume era muito valioso. Sabe, queridas, o que eu sei é que quando Maria encontrou-se com Jesus, aquele perfume caríssimo perdeu seu valor, porque ela já não precisava mais dele para preencher o vazio da sua alma. E quando ela chega, sabe, queridos, naquele jantar, e ela vê Jesus ali exposto daquela forma, e ela vê, sabe, que os pés de Jesus não foram lavados, os pés de Jesus estavam expostos, empoeirados, e as mesas daquela época não eram como a nossa, porque quando a gente senta à mesa, o nosso pé fica escondido, mas as mesas eram baixas, onde se reclinavam a mesa e os pés ficavam visíveis, e Maria viu os pés de Jesus empoeirados, e Maria olhou para Jesus e viu que ele não havia sido recebido da maneira correta. E quando Maria olhou e viu, não ungiram Jesus, não saudaram Jesus com um beijo. Que recepção é essa para o meu mestre? O meu mestre não pode ser tratado dessa forma. Sabe, queridos, a gente tem muito a aprender com Maria. E a Bíblia fala que ela pegou aquele vaso de perfume caríssimo e ela quebrou aos pés de Jesus. Ela não precisava mais daquilo para preencher o vazio da sua alma. Ela não precisava mais daquele perfume para alimentar a idolatria do seu ego. Quando ela utilizava aquele perfume, ela se sentia alguém diferente, ela se sentia alguém especial, mas ela não precisava mais daquilo. Ela quebrou aos pés de Jesus. Ela quebrou, representando de que eu não preciso mais desse perfume para ser feliz. Sabe, queridos, o que é que nesses dias precisa ser quebrado aos pés de Jesus? Esses dias são dias de reflexão. Talvez Deus queira falar conosco. Você não precisa trabalhar exageradamente para preencher o vazio do seu coração, sabe? Você não precisa estar preso, sabe, a idolatria nenhuma. Você não precisa que nada seja mais importante do que Ele para te fazer feliz. E aquela mulher disse: eu não preciso desse perfume mais, ainda que ele seja valioso. Eu largo tudo e eu deposito aos pés do meu mestre. E como se não bastasse, não ficou só por aí. Ela começou a chorar aos pés do mestre. E ela chorava muito, vendo Jesus sendo exposto num jantar como aquele. Ela sabia que procuravam um motivo ali para matar o mestre, e ela chorava. Queridos, isso pra gente, pra nossa cultura, pode ser até algo comum. Embora se isso acontecesse nos nossos dias, a gente também fosse estranhar. Mas naquela época, uma mulher chorar aos pés de um homem, da forma com que Maria fez. E como se não bastasse, queridos, ela soltou os cabelos. E ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos, chorava, enxugava os pés de Jesus. Ela colocou tudo aos pés dele. Aí Simão, quando viu
aquela cena, ele pensou com ele, porque a Bíblia diz: Simão pensou consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que está aos pés dele. Ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí Jesus, ele virou para Simão com uma pergunta. E Jesus encerra aquele assunto com uma pergunta de amor. E ele pergunta a Simão: Simão, haviam dois credores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. E os dois foram perdoados da sua dívida, tanto aquele que devia 500 como aquele que devia 50. Simão, eu gostaria que você me respondesse: quem é aquele que ama mais? O que a dívida maior foi perdoada ou que a dívida menor foi perdoada? E Simão respondeu: mestre, eu suponho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada. E aí Jesus respondeu: você respondeu bem, Simão, porque aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Aquele que deve mais ou aquele que deve menos? Foi a pergunta de Jesus. Tem maior devoção ao Senhor. Sabe, queridos, o que me fez refletir a respeito disso é que Deus nos levou esses dias para dentro dos nossos lares, e lendo esse texto a gente aprende: quem muito pecou é aquele que ama mais. Sabe, queridos, o amor de Jesus, ele encobre multidão de pecados. E o meu conselho nesta noite para você é que se você errou muito, ame muito. Deus nos fala nesta noite: se você errou muito, ame muito. Talvez nesse tempo onde a gente está dentro das nossas casas, a gente reflete sobre muitas questões e a gente para e vê: será que eu fiz certo? Será que eu dei o tempo necessário para os meus filhos? Será que eu os atendi da melhor maneira, como eu deveria ter atendido? Ai, às vezes a gente reflete sobre tudo isso e a gente pensa: ai, eu acho que eu errei em várias áreas, eu acho que muitas coisas deveriam ter mudado, eu acho que, sei lá, se eu pudesse ter voltado no tempo, teria feito diferente no meu casamento, eu deveria ter feito diferente na criação dos meus filhos, ou talvez eu poderia ter feito diferente no meu relacionamento com os meus pais, mas agora o que fazer? Já passou tanto tempo. Eu queria dizer para vocês nesta noite: se você errou muito, ame muito. Ainda é tempo de amar muito, porque o amor, ele cobre multidões de pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquela mulher, ela não tinha uma boa fama, ela tinha uma fama ruim, mas ela foi até os pés de Jesus e ela adorou a Jesus com tudo aquilo que ela tinha. Ela se prostrou aos pés de Jesus e a Bíblia diz que ela foi perdoada. Ela foi perdoada porque ela amou muito. Ame muito, queridos, a sua família nesses dias. Encontre espaço para isso. Encontre espaço, sabe? A gente não pode refazer o nosso passado, mas a gente pode reconstruir um futuro diferente, né?
Deus nos dá oportunidade para isso. Eu sei que esses dias onde eu falei para vocês que parece um deserto, onde Deus nos chama para adoração, onde Deus nos tira do Egito, da escravidão do trabalho, para nos trazer para um ambiente de adoração. Mas talvez muitos de vocês que estão me ouvindo nesta noite estejam muito preocupados. Mas e o meu trabalho? Eu dependo das minhas vendas. Talvez você seja um comerciante, ou talvez você seja um autônomo que está sem trabalhar e você esteja muito preocupado com tudo isso. Eu queria sugerir, queridos, que você nesta noite colocasse todas as suas preocupações aos pés dele. Quebre o seu vaso hoje. Ele vai cuidar de você. Ele não vai permitir que nada falte dentro da sua casa. Ele é o Deus que abre portas. Creia nele. Nós estamos talvez nesse deserto que eu acabei de mencionar para adorar ao Senhor, mas no deserto o Pai não permite que nada nos falte. No deserto Ele envia o maná. Não vai faltar nada dentro da sua casa. Não vai faltar recursos. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua casa. Talvez você esteja cheio de medos dentro do seu coração. Talvez você se enquadre no grupo de risco. Eu queria dizer para vocês que Deus cuida de vocês. A Bíblia diz: sou eu que perdoo todos os seus pecados e saro todas as suas enfermidades. Confie nele, queridas e queridos. Ele tem algo novo para vocês. Ele tem algo novo para a sua casa. Olhe para ele. Eu queria encerrar essa palavra dizendo: é tempo de reconstruir o altar de adoração dentro da nossa casa e olharmos para ele, e olharmos menos para nós. Eu queria orar com vocês agora. Pai querido, eu oro, Deus, nesta noite por cada lar que está representado aqui. Oro pelos meus irmãos, ó Deus. Oh Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos leve, Pai, a olhar para Ti. Nos ajuda, Pai, a desconstruir altares que construímos, que levantamos, Pai, a outros deuses. Porque quantas vezes, ó Pai, nós colocamos o nosso trabalho à frente, nós colocamos tantas outras coisas à frente, oh Deus, e tiramos o foco de Ti. Pai querido, nós queremos nesta noite como igreja Te pedir perdão, que toda idolatria do eu seja derrubada, seja desconstruída nesta noite. E eu oro, Pai, para que como Maria nós venhamos adorar só ao Senhor, que nós venhamos colocar tudo aos Teus pés nesta noite, todas as nossas ansiedades, ó Pai, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, ó Deus, nós colocamos diante dos Teus pés, Espírito Santo. E eu oro, Pai, nós oramos nesta noite para que o Senhor abençoe estas famílias, que o Senhor abençoe cada um deles, que venha sobre eles, ó Pai, graça, unção e direção do Teu Espírito Santo, para que eles venham reconstruir, Pai, o altar de adoração a Ti. Oramos para que casamentos sejam reconstruídos, relacionamentos sejam reconstruídos. Oramos para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão doentes. Doença, nós Te repreendemos em nome de Jesus. Enfermidade, saia no nome de Jesus. Receba a cura sobre o seu corpo, receba a cura sobre a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que tudo aquilo que não é do Senhor saia desses lares. Repreendemos todo o mal, repreendemos toda a seta do inimigo, em nome do Senhor Jesus, e abençoamos essas casas. Nós oramos, ó Pai, para que venha provisão
dentro dessas casas. Esse momento, Pai, é um momento muito difícil. Oh, Espírito Santo, mas Tu és aquele que abre portas, Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, eu oro, Pai, pelos Teus filhos nesta noite, para que o Senhor envie a provisão, para que não falte o alimento, para que não falte os recursos, para que não falte nada. Receba sobre a sua vida esta unção da presença do Senhor. Oh, em nome de Jesus, seja próspero, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Espero vê-los logo, né? Espero abraçá-los, né? De verdade, pessoalmente. E que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Um grande beijo. Amo vocês.